Continuando a prova de raciocínio lógico matemático da prova do TRT4 Rio Grande do Sul de 2022, lembrando que essa prova é de técnico judiciário e especialidade TI e enfermagem. A de técnico judiciário área administrativa foi uma prova diferente e a gente já fez no canal, tanto raciocínio lógico quanto português. E vamos continuar até termos todas as provas completas, né? Dentro do possível, dentro das matérias que a gente aproveita de modo geral. Ou seja, eu não vou fazer específico de TI e nem de enfermagem, mas a do administrativo sim. Então, questão 18. Toda vez que viaja ao interior, Luciano não vai à feira. Quando está em férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Se hoje Luciano foi à feira, então necessariamente. Olha, para mim, não sei, né, se o que é, como definir, mas para mim a resposta vem naturalmente, numa questão assim. Existe como você montar um esquema, eu já vi professores fazendo questões parecidas, usando aqueles conectivos lógicos, encontrando proposições. A gente poderia, por exemplo, igualar esse toda vez a um se. Opa, que foi mal. Poderia igualar esse toda vez e esse quando ao conectivo se então, que é simbolizado por essa setinha, né? Então fica uma proposição aqui, se então, outra proposição aqui. A gente poderia fazer isso até chegar numa resposta. Eu acho difícil de explicar. Teria que ver a tabela verdade, ver todas as condições para dar falso ou verdadeiro, todas as possibilidades. Eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi, sem usar as proposições, os conectivos, os valores. Eu entendi isso aqui da seguinte forma. Vou marcar. Toda vez que viajo ao interior, não vai à feira. Então, isso aqui é uma regra. Toda vez não vai à feira. Se for para o interior, não vai à feira. Uma coisa exclui a outra. Quando está de férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Então, aqui ele está precisando de duas condições. Precisa estar de férias e não ser dia útil, para ele poder viajar para o interior. Se hoje o Luciano não foi à feira, então, necessariamente, aí o que eu vejo aqui? O que é excludente aqui? É viajar para o interior, vou pôr aqui, viajar interior e ir à feira. Ir à feira. Ou você faz um, ou ele faz um, né? Ou ele faz o outro. E aí, isso ele me fala aqui no começo. Vou marcar de outra cor. Toda vez, por causa desse toda vez, eu sei que é sempre, toda vez. Se ele for para o interior, ele não vai à feira. Então, ir ao interior exclui ir à feira. Aí no final ele fala assim: se hoje ele foi à feira, se ele foi para a feira, então ele não foi para o interior. Para mim é bem fácil enxergar isso, por causa desse toda vez. Então, se hoje ele foi à feira, então ele não viajou para o interior. E aí eu já marco para mim a letra B como resposta e, graças a Deus, confere com gabarito. Ficaria bem complicado aqui explicar como conectivo. Colocar um toda vez como sim então, um quando como sim então, e ir montando equações com os conectivos. Então eu vou deixar a explicação dessa forma mesmo, que eu acho que atende. Tinha uma questão parecida na prova de analista área judiciária, que a gente já fez também, e eu também consegui encontrar a alternativa certa só analisando dessa forma. Então eu vou deixar dessa forma mesmo, que eu acho que é mais simples de explicar. Vou passar então para a próxima questão. Nossa próxima questão é a 19, é a penúltima questão dessa prova de RLM, Raciocínio Lógico Matemático. Vamos para ela. Questão 19.
Em um auditório, sabe-se que há entre 300 e 40 cadeiras, e que elas podem ser arrumadas tanto em 24 fileiras, com o mesmo número de cadeiras em cada uma delas. Ah, tá. A frase ficou grande. Vamos de novo. Em um auditório, sabe-se que há entre 300 e 400 cadeiras, e que elas podem ser arrumadas tanto em 24 fileiras, com o mesmo número de cadeiras em cada uma delas, como em 30 fileiras. Então, tanto em 24 como em 30 fileiras, também com o mesmo número de cadeiras em cada uma. A soma dos algarismos do número total de cadeiras no auditório é igual a. Então, o que é importante aqui para mim? Ele está me falando que é entre 300 e 400, então de 301 a 399, pode ser 24 fileiras ou 30 fileiras, e ele frisa toda hora que é o mesmo número de cadeiras. Então a gente vai poder dividir por 24 ou por 30. É um valor fixo que divide por 34, que divide por 30. A soma dos algarismos. A gente tem que lembrar no final da questão que ele quer a soma dos algarismos. A gente vai fazer a questão inteira só para no final somar os algarismos da resposta. A gente não pode esquecer que a gente quer isso, soma dos algarismos. Então vamos começar. A gente sabe que está entre 300, está aqui entre 300 e 400. É alguma coisa aqui no meio, do jeito que escreveu, sem pegar o 300, sem pegar o 400. Outra coisa que a gente sabe, que esse número, que eu vou chamar de n, ele divide por 24. E n também divide por 30. Então, n é divisível por 24 e é divisível por 30. Eu arrisco a dizer que n ele tem 24 e 30 como divisores comuns. Eu acho que seria interessante pegar aqui, a gente poderia fazer uma questão de MMC ou MDC, mas eu acho que não vai precisar não. Vamos pensar da seguinte forma. 300, aqui, que é o nosso limite mínimo, é um múltiplo de 30, mas a gente não vai pegar 300. Então, a gente pode pegar, depois de 300, qual que é o próximo múltiplo de 30? É 330. Lá dentro eu ainda tenho 360 e também tenho 390. É um desses três números, que é o número que a gente está querendo, o número de cadeiras. Agora, entre 300 também e 400, quais são os múltiplos de 24? Vamos pensar aqui no cantinho. Se eu fizesse vezes 10, seria 240. Ainda não deu. Se eu fizesse mais uma vez, ia dar vezes 11, né? 264 mais 24, 288, mais 24, ia dar 312. Então, aqui eu teria, entre 300 e 400, eu teria como múltiplo de 24 o 312, mais 24, o 336, mais 24, o 360. Eu poderia continuar, mas aqui a gente já tem nossa resposta. Vou pôr mais um. 384. Para não falar que a gente não pegou todos, né? Então, aqui, entre o 300 e o 400, eu tenho múltiplos de 30, essa primeira fileira, e múltiplos de 24, essa segunda linha. E o que eu tenho em comum? Eu tenho o 360, que ele é múltiplo tanto de 24 quanto de 30. A gente pode fazer a divisão só para comprovar, mas eu acho que já não precisa, né? Mas vamos fazer. Aqui, ó. 300 seria 10 vezes 30. Então, 11, 12. Então, aqui eu tenho 360, que é igual a 12 vezes 30. E eu tenho 360,
que é igual... Aqui eu tinha achado, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é igual a 15 vezes 24. Então, se eu faço as cadeiras arrumadas em 24 fileiras, seriam 24 fileiras de 15 cadeiras. Se eu faço em 30 fileiras, seriam 30 fileiras de 12 cadeiras, porque o total de cadeiras é 360. E aí o que ele quer? A soma dos algarismos do número total de cadeiras. A soma dos algarismos do número total de cadeiras. O número total de cadeiras é 360. Quando for somar os algarismos, é 3 mais 6 mais 0, que vai ser igual a 9. E vai dar para a gente letra A como resposta dessa questão. Vou marcar aqui. Gabarito da 19 é a letra A. Achei uma questão legalzinha. Não foi muito difícil, nem muito fácil. Vamos para a próxima, então. Última questão dessa prova de raciocínio lógico matemático. Lembrando que eu descobri, né, que tem essa prova de técnico TI, diferente da do técnico judiciário administrativo, TI e enfermagem. E tem também a de analista. Eu fiz a de analista judiciário, que foi a prova que eu consegui, perto da data da prova, mas agora tem do analista judiciário, área administrativa, todas as especialidades. E aí vão ter a área comum, né, de conhecimentos comuns. Tem mais uma prova lá de raciocínio lógico para a gente fazer, e é o que eu vou começar depois desse vídeo aqui. Vamos então para a última questão, sem mais delongas. Questão 20. Uma gráfica tem 3 impressoras, que trabalham em velocidades diferentes. Essa gráfica recebeu uma encomenda de impressão de 162 apostilas iguais. Sabe-se que a impressora 1 imprime 5 apostilas por minuto. A impressora 2 imprime 4 apostilas por minuto. E a impressora 3 imprime 9 apostilas por minuto. Para que as impressoras comecem e terminem o trabalho ao mesmo tempo, a divisão da tarefa de impressão das 162 apostilas entre as 3 impressoras deve ser feita de modo que a impressora 2 imprima: letra A, 24 apostilas, letra B, 54, letra C, 18, letra D, 36, letra E, 45. Então vamos montar essa questão. Vamos marcar aqui o que tem de importante. Primeiro, elas trabalham em velocidades diferentes, mas o que eu achei mais importante aqui, ó, que a medida de tempo para todas as 3 impressoras foi por minuto. Então, a cada 1 minuto, aí a gente tem a velocidade da impressora, por minuto. Isso vai ajudar a gente muito. Então, vamos começar a montar a questão. A gente tem a impressora 1, vou pôr aqui em algarismos romanos, só para a gente não confundir. Impressora 1, 2 e 3. A gente vai precisar de 162 apostilas. A gente sabe que a 1 imprime 5 por minuto. A 2 imprime 4. E a 3 imprime 9. Tudo por minuto. Então, em 1 minuto, eu vou ter 5 dá 1, 4 dá 2 e 9 dá 3. Se eu somar todo mundo, 5 mais 4, 9, mais 9, 18. Então, a cada minuto, eu vou ter 18 apostilas impressas, independente da velocidade de cada uma, porque cada ciclo vai ser de 1 minuto. Agora vamos ver se o nosso número total de apostilas divide por 18. Se dividir, a questão já está praticamente pronta. Vamos ver aqui se dá uma divisão exata. 162 por 18. Uma vez não vai dar, 10 também não, vamos tentar 9. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 1, 9. Com mais 7, 16. Ó, deu certinho. Então, se eu dividir 162 por 18, dá 9. O que isso quer dizer? Se a cada minuto faz 18,
as 3 impressoras juntas conseguem entregar 18 apostilas, eu vou precisar de 9 minutos para conseguir as 162 apostilas que o exercício pediu aqui no começo. Ó. 162 apostilas iguais. Se não fosse igual, né, daria mais conta para fazer. Mas aqui, se em 1 minuto eu consigo 18, em 9 minutos eu consigo as 162. Como o exercício só está me pedindo quanto que a apostila 2 vai imprimir, olha só, a divisão de tarefas das 162 apostilas entre as 3 deve ser feita de modo que a impressora 2 imprima. Ele só quer saber da 2. Então eu só preciso usar esse número que a gente achou aqui, o 9, que é a quantidade de tempo que a gente vai gastar, quantidade de ciclos de 1 minuto, só preciso usar na 2. Eu poderia usar em todas, mas aí é perda de tempo. E na hora da prova a gente não tem esse tempo todo. Para ter o total, eu multiplico a 1 por 9, a 2 por 9 e a 3 por 9. Mas eu só quero a 2. Então, eu vou multiplicar só a 2 por 9. Então, 4 vezes 9, 36. Aqui já tem a nossa resposta. Se eu fizer a soma aqui dá 1, a multiplicação, né, dá 1, dá 3, e somar o resultado de todo mundo, eu já sei quanto que vai dar. Vai dar 162. Mas ele só pediu a 2. Então, eu faço só a multiplicação aqui da 2, 4 vezes 9, vai dar 36. 36 já é a nossa resposta. Letra D, 36 apostilas. Vai ser o tanto que a impressora 2 vai imprimir, enquanto todas juntas vão imprimir 162. Então, resolvida a última questão. 36 é a resposta, letra D é o gabarito. Aqui a gente termina essa prova de RLM, que é raciocínio lógico matemático, da prova de técnico judiciário especialidades, né, TI e enfermagem. No próximo vídeo, provavelmente, com quase toda certeza, eu começo a última prova de raciocínio lógico desse TRT4. Já tem umas 3 semanas que a prova aconteceu. A última prova vai ser a de analista judiciário, área administrativa, especialidades. Foi a mesma prova para todo mundo, exceto analista judiciário, área judiciária. Até o próximo vídeo.